Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos à nossa última live dos nossos 21 hacks para hackear 2021 e ter um ano muito mais interessante, com muito mais aprendizados e com muitos mais gambiarras, que é a forma como a gente traduz a palavra hack em português. Tudo bem, pessoal que está chegando? Sejam muito bem-vindos! E hoje nós vamos falar sobre esperança e sobre por que a gente vai utilizar só um pouquinho de esperança em 2021 e vai deixar o resto lá no fundo da caixa, porque 2021 não é um ano para esperança, ela é algo perigoso e a gente vai entender um pouquinho disso agora. Como de costume, eu vou falar para vocês aqui sobre uma poesia. Então esse textinho que eu trouxe para vocês hoje é um textinho de esperança. E eu quero que vocês prestem bastante atenção em alguns detalhes. Eu vou pontuar eles para vocês e a gente vai lendo juntos. Então esse é um poema do Braulio Bessa. Se você ainda não conhece ele, tá super recomendado. Então vamos lá. Enquanto o amor pesar mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Enquanto nosso perdão for mais forte que a vingança, enquanto se acreditar que quem acredita alcança, enquanto houver ternura, há de haver esperança. Enquanto você sorrir por uma boa lembrança, enquanto você lutar com uma força que não cansa, enquanto você for forte, há de haver esperança. Enquanto a canção tocar, enquanto o seu corpo dançar, enquanto nossas ações forem nossa grande herança, enquanto houver bondade, há de haver esperança. Enquanto se acreditar numa sonhada mudança, pelo fim da violência, pelo fim da insegurança, enquanto existir a vida, há de haver esperança. Esperança no amanhã e no agora também. Tenha pressa, é urgente, não espere por ninguém. Não adianta esperança se você não faz o bem. Transforme sua esperança em algo que não espera. É no meio da maldade que a bondade prospera. É justo no desespero que a paz chega e impera. É quando se está sozinho que um abraço tem valor. Repare que é no frio que a gente busca o calor. E é justo onde existe o ódio que tem que espalhar o amor. Não adianta assistir, não adianta observar. Se você não se mexer, as coisas não vão mudar. E até a esperança vai cansar de esperar. O mundo já lhe esperou desde a hora que nasceu. Lhe apresentou a vida e fez você entender que se o problema é o homem vai resolver. Afinal, a gente nasce sem trazer nada pra cá. Na hora de ir embora, o mesmo nada vai levar. O que importa de verdade é o que a gente vai deixar. Esse é um poema lindíssimo, eu gosto muito dele e eu guardei ele aqui pra gente falar sobre um detalhe muito importante, que é o fato de que ter esperança é algo muito bonito, assim como amar é algo muito bonito, e que se nós nos prendermos neste mundo muito bonito, sem compreendermos a polaridade que existe nessas duas palavras, a gente corre o risco de nunca agir e sempre esperar que as coisas aconteçam. Certo? Eu vou só dar um minutinho aqui. Isso. Que eu esqueci o ventilador ligado, tá fazendo um barulhinho desnecessário por aqui. Deixa eu dar um oi pro pessoal que entrou. Que maratona. Foram 21 dias que passaram tão rápido. Ontem, a hora que eu anunciei que foi a penúltima live, eu mesma fiquei chocada. Falei, gente, como que pode, né? 21 dias se passaram e estamos aí. E hoje eu quero fazer para vocês o último convite, é um pedido de coração, porque eu conheço e reconheço o poder dessa ferramenta, que é a matriz de complexidade. É uma das ferramentas que eu não apresentei aqui para vocês e uma das que eu mais gosto. Ela é uma ferramenta que mora no meu coração, eu uso ela de forma empresarial, uso ela de forma pessoal, passo o máximo que eu posso para todo mundo, porque ela realmente tem o poder de fazer com que a gente consiga olhar para a nossa realidade com muito mais clareza. E isso tudo que a gente vem falando
reenquadramento de problemas, aceitação, né, das causas do problema. A gente falou de árvore de problemas, a gente falou de mapa de polaridades, a gente falou de escala, a gente falou de tantos sentimentos, de como lidar com pessoas difíceis, a gente falou sobre tanta coisa. E tudo isso fica muito mais difícil quando a gente não tem noção de onde estamos, né? De em que cenário estamos. Estamos em um cenário caótico, estamos em um cenário básico, uma zona de conforto. Uma coisa muito importante que a gente passa na matriz, vou dar uma adiantadinha aqui pra vocês, é que assim, quando a gente tá na zona de conforto e não percebe, e de repente vem um cenário caótico, como veio aí um caos, né? Um vírus, uma pandemia, algo que é de fora pra dentro aí, colocando a gente numa posição difícil, a gente quebra. Vem uma crise interna, vem uma crise externa, vem um monte de problema. Por quê? Para evidenciar que você estava na zona de conforto. Se você conseguisse ler isso e se adiantar, você não teria que passar por desafios tão grandes na sua vida. Então, isso também na sua vida e também na sua empresa, né? É uma ferramenta incrível. E eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam, o link tá lá na bio. É uma aula gratuita. A gente vai fazer essa aula no dia 7 de janeiro, porque é para dar energia para vocês darem aquele impulso do ano. Que o que acontece? No dia 31, dia 1, a gente vira super felizes e contentes e faz as nossas promessas. No dia 2, 3, 4 ali, o negócio já começa a encrencar de novo e a nossa intenção é puxar essa energia de volta para cima e fazer com que vocês peguem todas aquelas metas de fim de ano, toda aquela energia boa, e consigam enquadrar, né, no local certo, no momento certo, e colocar esse plano de uma forma que vocês consigam executá-lo e passar 2020 colocando todas as ferramentas aí que eu passei para vocês em prática, e tenham com isso um ano de muito aprendizado, que é o que eu desejo para vocês, acima de sucesso, da versão da palavra mais moderninha, digamos assim. Eu desejo para vocês crescimento sustentado, sabe? Um crescimento saudável. Que seja financeiro, que seja pessoal, que seja empresarial. Que vocês cresçam do tanto que for bom para vocês. Que não vai passar do ponto, né? Verdade, chega dia 2, cadê nossa atitude? É isso aí, eu tenho que trabalhar na atitude, na força da motivação. E agora vamos lá aos nossos pontos aí tão contraditórios. Por que não usar esperança? O que acontece quando a gente fala da esperança como algo meio lúdico, assim, sabe, essa coisa meio ilusória? Do termo do dicionário, quando a gente traduz esperança, vem o seguinte, ó: sentimento de quem vê como é possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa, fé. Então, tecnicamente, não tem nada de errado com a esperança, né? A pessoa tá lá vendo como possível a realização daquilo que ela deseja. A gente fala muito sobre isso no desenvolvimento humano, né? Nos trabalhos de coaching que a gente faz. A gente fala muito sobre o sonho, né? Nós falamos aí algumas vezes sobre a importância do propósito e todas essas coisas. Qual é a dificuldade quando a palavra esperança entra em cena? É que esperança tá pertinho ali de esperar que a coisa aconteça e que a vida mostre o caminho e que, enfim, que as coisas se desenrolem sozinhas, sem que você comece a agir e sem que você tenha uma certa participação racional. Um dos perigos da esperança é o mesmo que eu vejo no amor. Na verdade, para mim, esperança e amor estão muito conectados, assim como o medo e o ódio. Aí vamos lá, quem lembra da matriz de polaridades, a gente tem duas polaridades contrárias, né? E a gente vai fazendo o equilíbrio delas. Então, esperança e medo estão na mesma linha. Elas são polaridades contrárias. Então, o medo é a ausência da esperança, né? A esperança total é a ausência do medo. Lembra que a gente ainda falou, né, que o medo é a fé no mal ou a ausência de fé, né? O descrer, que é o desesperar, né? Então, o que é interessante quando a gente pensa sobre isso e por que isso é importante nas nossas empresas? Porque esperar que aconteça, se você trouxer ele pro 100%, sabe aquela coisa assim, eu só tenho esperanças e eu cultivo o meu pensamento positivo ao máximo e eu tenho certeza, eu acredito que vai acontecer, você elimina o medo da equação. E a gente sabe qual é o perigo de eliminar uma das polaridades.
É preciso que a gente faça a esperança dialogar com o medo. O medo não é uma emoção negativa, senão ela não estava aí nos protegendo há tantos anos. Ela precisa existir ali para você contrabalancear a esperança. E aí eu vou passar para vocês uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a consciência nasce do contraste. A professora Lúcia fala bastante nessa frase, eu acho que eu também nunca vi ela citar o autor. Eu vou depois dar uma procurada e a gente comenta sobre isso. O que acontece quando você não tem a contraparte? Você não tem como entender aquela na qual você está. Então, se tudo for branco, você não enxerga o preto. Se tudo for preto, você não enxerga o branco. Agora, se você colocar um pinguinho de branco no preto, você enxerga o branco e o preto. Você não consegue enxergar algo se ele não tiver uma outra parte contrastando. Se a gente tiver só medo, a gente não enxerga a esperança e paralisa. Que o medo, 100% do medo, gera pânico, que é a sensação de paralisia. A pessoa não age, ela não reage, ela não sabe o que ela faz, ela congela. Só que se você tiver 100% de esperança, o que você também não faz? Você também não age. Você acha que a coisa vai simplesmente acontecer. Você acha que porque você tem um propósito bonito, ou porque você tem uma confiança em alguma religião, ou em alguma metodologia, ou qualquer coisa do tipo, a coisa vai simplesmente acontecer. E você deixa de ter consciência do outro lado. E com isso você fica vulnerável, porque você nunca se prepara para as ameaças que são possíveis. Quando a gente elimina o medo da equação, a gente elimina junto a esperança. E no meio de eliminar tudo isso, a gente elimina o pensamento racional. Quando a gente vai para o extremo medo ou para a extrema esperança, a gente também elimina o pensamento racional. A esperança como um sentimento é tão irracional se levada ao extremo quanto o medo como uma emoção. E com pouca frequência eu escuto falar sobre isso. Nada existe para ser elevado a um extremo. Todo extremo é negativo. Então é também uma frasezinha aí boa pra gente guardar. Quando a gente pega um sentimento e eleva ele dessa forma como a única coisa boa possível, que é a mesma coisa que a gente faz com o amor, né? Você pega o sentimento e eleva ele como se fosse o destino final de todo ser humano e elimina o nosso dom, na verdade, da inteligência, o nosso dom de raciocínio lógico, a gente torna aquele sentimento um vício. E nisso a gente fica vulnerável. Em 2021 nós não precisamos ficar vulneráveis e pensar simplesmente positivo. E simplesmente esperar que seja um ano melhor. E simplesmente esperar que as coisas se resolvam sem que a gente tenha que participar, sem que a gente tenha que agir. Sem que no meio do caminho a gente tenha que mudar de rota se aquela rota não está funcionando. É tão ingênuo quanto não fazer nada por medo. E você com certeza criticaria uma pessoa que ficasse em casa trancada por medo. Agora você tem dificuldade em criticar uma pessoa que tem esperança no outro extremo, né? Uma pessoa que só espera, do verbo esperar mesmo. E essa é a intenção, né, de trazer a esperança como algo pra gente não usar em 2021. E atenção, a gente usou isso pra chamar a atenção de vocês, né? No entanto, não quer dizer que a gente quer eliminar a esperança. De novo, sempre, de novo e sempre. Matriz de polaridades. O que nós precisamos fazer é compreendermos as duas pontas da matriz, preencher o que é positivo, preencher o que é negativo e encontrar a velocidade correta entre a esperança e o medo. Porque sem isso, a gente não faz planejamento. A gente não faz um planejamento real. Vocês já perceberam que planejar com quem tem muito medo é difícil e planejar com quem é muito otimista é difícil? São aquelas duas personalidades, né, que nós dedicamos aí um dia inteiro para cada personalidade. A personalidade controladora demais tem medo demais. Então ela quer proteger todos os pontos possíveis e imaginários e criar todas as hipóteses da coisa dar errado e ir lá e consertar. E a outra personalidade muito caótica, ela faz o oposto. Ela fala, vamos fazendo, vamos vivendo e vamos ver o que vai acontecer. Essas duas pessoas, ao contrário do que se pensam, elas não dialogam bem juntas porque elas não se compreendem.
Nesse momento, e nós falamos também em uma live sobre isso, é interessante ter um facilitador. Ter uma pessoa ali puxando o racional dessas duas pessoas. E esse é um tema também que faz parte aqui dessa nossa live de esperança, que é parem de juntar dois opostos esperando que essas duas pessoas encontrem um equilíbrio. Porque lembrem-se que o equilíbrio vem do movimento, certo? Então é o movimento de fazer lá mais esperança, mais medo, menos medo. É o equilíbrio de transitar entre os opostos. É o movimento de transitar entre os opostos que gera o equilíbrio. Quando a gente simplesmente pega as duas pontas e casa e obriga elas a conversarem, normalmente elas vão... Sabe assim, quando parece que não vai dar certo? Assim, as duas pontas vêm tentando conversar e quando bate aqui dá um negócio e não dá certo. Então é importante que cada um de nós olhe pra si e comece a pensar: será que eu tô exagerando no medo? Será que eu tô exagerando na esperança? Será que eu tô exagerando no pensamento negativo? Será que eu tô exagerando no pensamento positivo? A gente tem uma dificuldade de lidar com essa parte, né? E aí eu vou passar pra vocês uma coisa que eu não sei como cheguei em 21 dias sem falar, porque é um dos meus assuntos preferidos aqui, ó. Que Shakespeare sempre falava, né? Que são os vícios de virtude. Então, virtudes elevadas ao seu extremo são tão negativas quanto o contexto negativo delas. A Alice tá miando aqui, que ela ouviu falar de Shakespeare, né, meu amor? Gente, a minha gatinha, ela tem pesadelos. Então, de vez em quando ela acorda assim, miando muito loucamente. E aí, hoje, que é um dia tão especial, nosso último dia, podemos ter fé e esperança, porém com atitude. Sim, eu até inclusive tinha feito um post-itzinho, né? Ele ficou feio, eu não ia mostrar, mas vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo aqui que a gente tem uma linha reta aqui, ó. E aí a gente tem esperança numa ponta e medo na outra. São os dois extremos. No meio, existem duas palavras. A palavra real, ou seja, a concentração do que é realidade, que não é 100% medo e não é 100% esperança, ou seja, o que é de fato real, e a palavra ação. E juntas, o que a gente encontra é justamente isso, realização. Quando a gente consegue equilibrar essa matriz entre o medo e a esperança, o que a gente encontra é realização. É com frequência a nossa marca no mundo, né? Aquilo que no poema ele chamou de o que a gente vai deixar. E aí eu quero contar pra vocês uma historinha que eu gosto bastante. Sempre que a gente fala de esperança, vem esse ponto a ser tratado, porque é quase impossível a gente ficar sem passar por isso. Que é a questão da caixa de Pandora, né? Então, o que aconteceu? Prometeu lá, que era um titã, ele criou o homem depois de todos os animais. Daí ele pensou que o homem não tinha muitos atributos, né? Então os animais, cada animal tinha aí força, velocidade e tal, não sei o que. Ele pegou um pouquinho dos atributos de cada animal e deu pro homem. Mas ainda assim o homem era um serzinho meio significante. Até que então ele decidiu roubar o fogo dos deuses e dar ao homem. E por roubar o fogo dos deuses, o que a mitologia quer dizer? Ele traz para o homem a inteligência. E aí ele é punido severamente por isso, né? Ele é lá condenado pelos deuses a ficar preso para sempre, não vou falar muito dessa parte. E ele fala pro irmão dele, que é na verdade uma pessoa que sempre precisava ver para crer, né? Ele nunca conseguia aceitar as coisas como verdade antes delas terem sido provadas. Ele fala pro irmão dele: nunca aceite um presente dos deuses. Por quê? Porque eles estão querendo castigar a gente. Mas os deuses mandaram para eles Pandora. E Pandora, que era uma mulher linda, foi lá agraciada por todos os deuses com beleza, persuasão, né, a habilidade de encantamentos e tudo mais, veio de presente lá pro irmão dele com a caixa que continha todos os males da humanidade. Então Pandora, ela abre a caixa, porque de curiosidade ela fala: não, tem que saber o que tá aqui dentro dessa caixa que foi enviada para esse homem. E quando ela abre a caixa, ela liberta todo o mal do mundo.
todo o sofrimento do mundo, enfim. E aí ela passa muito tempo tentando fechar a caixa, sem sucesso, até que por fim ela consegue fechar a caixa. E aí quando ela fecha a caixa, dentro existe apenas a esperança. Essa partezinha da mitologia grega, ela é super interessante porque ela deixa pra gente muitas contradições, né? Existe quem diga que a esperança, ela resta, né, como o tesouro do homem, né, como o presente do homem, que, né, a esperança é a que vai combater esses males, né, enfim, uma série de coisas. No entanto, eu gosto muito mais da versão que coloca a esperança como algo negativo. Então lembrem-se que ela estava lá na caixinha de coisas ruins, né? Então ela estava na caixa dos males. E ela é o último dos males por uma razão específica. A esperança é justamente aquilo que faz com que o homem ele consiga suportar os males por mais tempo. Então ele fica mais resistente à dor e ao sofrimento. E aí dizem que essa é a ironia dos deuses, né? Então no meio de todos aqueles males existe uma coisa tecnicamente boa feita para que os homens consigam suportar esses males por mais tempo e assim serem torturados por mais tempo, né? E essa parte da história ela é bem interessante justamente por isso. Ela questiona da gente essa crença, né, já instaurada de que a esperança é uma coisa 100% positiva e que a gente sempre deseja para as pessoas aí quilos e quilos de esperança e sejam felizes. Então, tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, a forma de colocar, né, a forma como a gente coloca que a esperança pode prolongar a tortura, ela é pouco dita. Vou descruzar a perna aqui, que tá meio... Hoje estou na posição desconfortável. E a esperança, como uma arma de tortura, digamos assim, ela é pouco dita, é pouco comentado, porque é muito estranho falar sobre isso e é difícil falar sobre isso de uma forma superficial. Só que eu acho muito importante que a gente entre nesse tema e especialmente entre de forma mais profunda, porque existem muitas pessoas que passam muito tempo fazendo coisas que não deveriam estar fazendo ou estando em lugares que não deveriam estar, por esperança de que aquilo algum dia melhore. Existem pessoas, inclusive, que têm a oportunidade de sair de situações muito difíceis em algum momento da vida, e daí elas pensam em tudo que elas passaram de ruim e falam assim, não, agora que eu passei tudo isso de ruim, melhor eu ficar aqui. E essas histórias, assim, são várias, não é uma história, não é duas, e a gente percebe que a pessoa, ela dialoga mal com a esperança, ela dialoga mal com, às vezes, a própria fé, né, que faz parte da palavra esperança. Então ela entende que uma situação ruim, né, uma dor, um sofrimento, eles vão passar sem ação, né, que o tempo vai resolver. E tudo isso são frases feitas, são muitas vezes crenças sociais que foram feitas para momentos em que a gente não tinha muita ferramenta, a gente não tinha muito como lidar com aquilo. Então, há 1000 anos atrás, talvez não se soubesse o que se sabe hoje sobre alguns pontos de neurociência, por exemplo. Então, se você está se relacionando, e não necessariamente aqui não estou falando de relacionamento amoroso, pode ser chefe, pode ser par, né, uma pessoa que está ali na sua linha de trabalho. Se você está se relacionando com uma pessoa que é muito tóxica, que é muito difícil de lidar, que tem aí muitas características que precisam ser revisitadas, que precisam ser cuidadas, e a pessoa não está disposta a fazer isso, não tem esperança no mundo que vá curar essa pessoa. Não tem esperar que aquilo dê certo, não tem esperar que as coisas melhorem. Simplesmente não vai melhorar. Por quê? Porque não está no seu controle. É a outra pessoa que tem que querer melhorar. E muitas vezes eu já vi isso acontecer, não foi uma vez, não foi duas. O fato de você decidir que não vai conviver com aquilo é que faz com que a pessoa desperte e pense assim, acho que eu vou fazer alguma coisa pra mudar. Porque de repente aqui não tá dando certo. Isso é muito perigoso quando a gente recomenda que as pessoas tenham fé ou tenham esperança que uma situação vai mudar, se essa situação não tem como se resolver, se essa situação não tem uma
pessoas talvez, né, mais de uma pessoa, realmente trabalhando para a solução desse problema. E aí tem um ponto interessante que eu acho dessa história de Prometeu, que é assim. Então, vamos lá. Prometeu roubou o fogo dos deuses, né? E trouxe para o homem. Isso significa, de forma simbólica, que ele deu a inteligência divina para o homem, a capacidade de raciocínio lógico, que é o que nós temos de diferente, né? E aí os deuses, para fazer com que o homem não usasse o seu raciocínio lógico ou sua inteligência divina, ele traz o sofrimento dentro da caixa de Pandora. Então, para mim, a grande lição desse mito é que o sofrimento tira do homem a capacidade de usar o fogo da inteligência divina e do raciocínio lógico. Logo, em momentos de caos, a nossa recomendação é: use o seu pensamento lógico. Traga para sua consciência, anota as coisas, dá uma olhadinha lá depois, ó. Falei isso aqui. Eu já falei isso em uma live, mas assim, ó. Se vocês sentirem vontade de gravar o que uma pessoa disse para depois falar para ela, você disse isso aqui, ó, tá gravado, é porque esse relacionamento já tá complexo. No entanto, eu recomendo que você faça realmente isso. É possível que a outra pessoa distorça de alguma forma, não tem problema, não se importa com a outra pessoa. Se importe com a sua realidade, com a certeza de que você não está doido e a pessoa disse mesmo. Isso é muito importante para nós. Em momentos difíceis, em momentos de incerteza, ao lado de situações difíceis, com pessoas difíceis, nós precisamos do nosso raciocínio lógico. E durante esses 21 dias, tudo que a gente trouxe para vocês foram ferramentas, foram formas de pegar todo esse material que a gente tem de análise de dados, todo esse material empresarial que a gente tem de análise de situações, de análise de problemas, de análises de produção e qualidade, tudo isso, e trazer para a sua vida, para o seu comportamento humano, que existe inclusive no trabalho, para que você consiga medir, para que você consiga explorar, para que você consiga validar o seu próprio comportamento, trabalhar seu amor próprio, trabalhar sua confiança em você e assim conseguir equilibrar esperança e medo. Porque quem tem confiança em si mesmo não tem medo de olhar para o medo. A pessoa olha para o medo e fala, ok, o que eu tenho medo? Tenho medo disso, disso e disso. O que é perigoso? É perigoso isso, isso e isso. Eu vou ter que tomar medidas para evitar isso. Com raciocínio lógico, eu transformo o medo em cautela. Eu levo o medo para o lado positivo. Aí é o que a gente falou de novo na matriz. Eu vou fazer de novo um convite, por favor, pessoal, se inscrevam, o link tá lá na bio, a aula da matriz de complexidade. Não é nada comparado das 21 lives, de verdade. Eu sou apaixonada por essa ferramenta e recomendo de coração que vocês participem dessa aula. Vai ser uma aula gratuita, vai ser uma aula de umas 2 horinhas, tá? Daí a gente vai fazer ela numa outra plataforma que ela tem alguns exercícios, vai ser bem bacana. E então, hoje a mensagem, a moral de toda a história, né? Para além do fato de que o sofrimento tira a nossa capacidade de raciocínio lógico, é para que você proteja a sua mente. Conheça a sua mente, porque conhecimento é poder, e proteja através do seu conhecimento. Não brinquem com isso. Nada que ninguém diga para vocês pode ser tão importante, tão interessante, tão poderoso e tão forte quanto o controle da sua própria mente. E aí você pode escolher várias formas de fazer isso. Passou uma nave espacial aqui. Durante esses 21 dias vocês já aprenderam. Vocês podem escolher pessoas para ajudar. Então assim, eu acho que terapia é muito chato, demora muito, eu prefiro um coach bacana. Eu acho que coach é furada, é modinha, eu prefiro um livro bacana. Eu acho que livro é chato, eu prefiro ver série, fazer análise e discutir na comunidade do Telegram, que aliás também tá lá o link na bio. O que vocês gostarem, o que for o primeiro passo, o que for mais perto, o que estiver mais perto da sua zona de conforto, é o seu primeiro passo. Dê o passo. Haja. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa para que você proteja a sua mente. Para que a sua mente compreenda que você está agindo em defesa dela. E ela vai te proteger da mesma forma. Isso eu garanto para vocês.
Não há nada que seja tão poderoso quanto isso. Eu já participei de algumas conversas algumas vezes, eu fiz algumas viagens, tive a oportunidade de fazer algumas viagens, e quando a gente vai em locais onde houve uma guerra, que tiveram prisioneiros, né, que teve toda essa parte mais difícil de lidar, normalmente a gente tem diálogos como esse, né, de como será que foi para as pessoas essa pressão emocional. E, gente, só existe uma forma de sobreviver a momentos tão difíceis como os que a gente está passando. E essa forma é compreender que a sua liberdade, ela está na sua mente. Enquanto você é dono da sua mente, enquanto você e você apenas controlam a sua realidade, você é capaz de enfrentar qualquer perigo, porque você é capaz de se conectar, é capaz de se unir e criar redes, criar parceiros, criar situações de sucesso, né? Criar situações melhores, realidades melhores. Se você tiver tudo, dinheiro, poder, tudo que você tiver, e você não tiver o controle da sua mente, da sua realidade, não adianta nada que seja externo. E aí eu queria que vocês de coração fizessem essa reflexão, eliminando tudo que parece bobo. Sabe quando a gente vê coisas no Instagram do pessoal falando pra você controlar sua mente e tal, não sei o que, blá blá, e aquilo parece estranho? Elimine esses preconceitos. Faça uma reflexão pessoal sobre o fato de que você precisa conhecer aquilo que está dentro de você. E que a sua mente responde sim a muitas situações de forma automática, responde a muitas situações achando que está fazendo certo, achando que está indo para a esperança, achando que está indo para o amor, e na verdade isso é uma situação de negação, isso é uma situação que a sua mente está te enganando, usando um mecanismo de defesa e te protegendo. Você é complexo, você é uma máquina linda. E aí eu vou fazer também uma recomendação para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Já vi esse filme. É complicado. É bem complicado. Quando a gente coloca a esperança de que o outro vai mudar no controle da nossa vida, né? Com muita frequência as pessoas fazem isso. Falou sim, na live das anotações de esfregar na fuça do colega. Verdade. Vai trazer aqui o post-it. Que eu vou... como é que você falou? Falou. Não tô louca, não. Falou. Aliás, inclusive, eliminem do vocabulário de vocês e ajude o coleguinha a eliminar do vocabulário dele a frase "cê tá louca", "cê é louco", "isso é coisa de louco" e tudo mais, porque isso é muito negativo pra nossa mente. Síndrome de Estocolmo acontece nesses cativeiros. Sim, mas assim, pra além de uma pessoa presa por outra, o ambiente, sabe aquele filme A Vida é Bela, né? O que aquele personagem faz? Ele controla a realidade do filho. Ele cria uma realidade nova para o filho dele conseguir conviver com aquela realidade tão difícil. E o que ele sabe? Ele sabe que ele vai conseguir justificar isso depois. Ele sabe que ele tem o controle ali da racionalidade. Então, a gente tem uma ideia, muitas vezes, de que a imaginação é algo perigoso, né? Que se você imagina uma realidade um pouco melhor, você vai ficar, sei lá, voando muito louco e fantasiando as coisas. Tudo tem níveis e tudo tem momentos. Se você estiver passando por um momento muito difícil, tenha certeza de que a sua realidade, a forma como você enxerga para ela, estão sim no seu controle. E isso não quer dizer pra você que é pra você criar um mundo novo, imaginário e viver nele. Isso quer dizer que você tem o poder de imaginar uma situação diferente e conseguir agir em direção a ela. Isso é muito importante mesmo. Para além de todas as teorias, sabe? Para além de tudo que a gente costuma muitas vezes negar porque tá cansado de ouvir um discurso mais superficial. Esses estudos, eles datam de 4.000 anos, 5.000 anos atrás. A gente já sabe que nós somos complexos. Nós somos máquinas complexas. E aí eu vou voltar aqui na dica que eu ia dar pra vocês. Eu comecei a assistir uma série na Netflix chamada Better Than Us, que é Melhores do que Nós, né? E é uma série russa, inclusive dá pra você treinar o seu russo. Até hoje eu aprendi a dizer sim, que é dá. E basicamente parei ali mesmo, tô tentando aprender ou não.
É uma série sobre robôs. E essa série traz um questionamento super interessante. Ela fala o seguinte: a série traz um robô empático, o primeiro robô empático que existe no mundo. Então ela tem um campo, ela tem inclusive um campo de proteção das emoções dela. Ela cria um laço de família. Lembrei da novela Laços de Família. E aí ela começa a entrar na complexidade. Então, por exemplo, ela pode matar se um membro da família dela estiver em perigo. E aí, lembra que eu falei pra vocês das leis da robótica, né? Tecnicamente, essa é uma lei proibida. Um robô não pode ferir um ser humano. Mas ela pode ferir um ser humano caso alguém ameace a família dela. Então, a gente começa a entrar nessa complexidade. Nós não somos todos seres humanos. Tem os seres humanos e a minha família. Então, ela começa a dialogar com situações do tipo assim: o que é vulgar? Por que uma roupa é vulgar ou outra roupa não é vulgar? Ela começa a tentar compreender as nuances das coisas. E aí tem um determinado momento, né? Porque a família lá da série é toda maluca, disfuncional. E aí os pais estão separados lá, tá uma bagunça. E aí ela pergunta pro homem, né? Pro ex-marido, se ele ainda ama a ex-esposa. E ele não sabe dizer, né? Ele fica assim: eu não sei, é complicado, é difícil de explicar e tal. E ela tenta mostrar pra ele que ela lê emoções, né? A empatia dela é através da nossa microexpressão, né? Ela é super analítica, né? Então ela vai te dizer qual que é o seu sentimento com base naquilo que ela tá vendo e analisando. E aí ela começa a fazer perguntas muito estranhas. Então ela fala assim: mas a sua ex-esposa, ela tem sentimentos hostis por você. E aí, ainda assim, existe o amor. E ela começa a ter que entender isso. E aí tem um diálogo super interessante que ela tenta perguntar isso pro menino, que é o filho, né? E ela fala que não entende, porque ela pergunta: mas ele ama ela? Aí ele fala sim. Mas ele odeia ela? Ele fala sim. Ela fala: eu não entendo, porque na cabeça dela a pessoa só pode sentir uma coisa só. E aí ele responde pra ela, ele fala assim: é por isso que você é um robô. Porque nós, seres humanos, somos extremamente complexos. Então, com muita frequência, a gente põe as coisas na caixinha do quero, na caixinha do não quero. Então, eu quero coaching, treinamento, psicólogo, livro de autoajuda, tudo a todo custo, um extremo. Tá errado. Eu não quero nada disso. Tá errado também. Porque passamos pelos mecanismos de defesa ontem da negação, não é? Fingir que todas as modas do momento vão solucionar o seu problema é um mecanismo de defesa. Fingir que nada tá acontecendo, que você não precisa de ajuda nenhuma e que nada no mundo pode resolver o seu problema é um mecanismo de defesa. E aí cabe a nós começarmos a sermos mais honestos conosco mesmo, a esperar menos e a olhar para a vida com mais realidade. Termos mais coragem, né? Por isso que a gente fala que a coragem é um sentimento que enfrenta o medo. Embora o sentimento oposto ao medo, normalmente, especialmente em expressões, é a confiança. Porque uma pessoa que não está sentindo medo, né, que não está inseguro, ela está segura, né? Então a pessoa demonstra confiança. No entanto, quando ela está sentindo medo e ela precisa enfrentar este medo, o sentimento necessário é a coragem. Tanto que existe uma frase super bonita que eu gosto muito que diz assim: coragem não é ausência de medo, coragem é o medo andando. Então é quando você fala assim: meu filho, eu sei que você existe, que você tá aí, que você tá com medo, mas vamos aí, né? Então é preciso que a gente olhe com mais coragem pra vida e menos medo, e olhe com mais realidade pra vida com menos esperança, né? E encontre esses pontos, né? Encontre esse movimento entre um ponto e outro. E assim a gente vai começando a terminar os nossos 21 dias de lives, né? 21 dias de ferramentas, tantas coisas que passaram por aqui. E eu quero agradecer, gente. Eu tô fechando o ano aqui hoje, porque foram dias maravilhosos. Eu aprendi muito com vocês, a gente teve uma troca deliciosa. E adorei as lives da Disney, né? Eu prometi pra vocês que eu vou fazer algumas outras pra gente ir analisando esses desenhos.
são histórias, são pontos muito interessantes, são pontos maravilhosos que a gente consegue analisar dentro de histórias que a gente ama, né? Então a Mulan, por exemplo, que é uma paixão aqui em casa, né? Deixa eu dar uma olhadinha no coisa aqui de vocês. Reais e que criamos pra nós. Sim, a nossa realidade é sempre criada, né? Sempre, em todas as ocasiões. Mesmo quando a gente não está intencionalmente criando, nós estamos criando a nossa realidade. E tem uma coisa importante também, muito show isso, realmente às vezes vai para extremos e de fato não nos ajuda. Nenhum extremo é positivo. E justamente essa questão dos extremos e dessa realidade, dessa criação de realidade, é importante que a gente se lembre sempre que a relação entre duas pessoas é uma dinâmica. E muitas vezes é uma dinâmica que não tá funcionando bem. Hoje mesmo, inclusive, eu tava num processo aí de tratamento, né, com um casal e tal. E eu falei, pra começar, vocês precisam os dois trabalharem juntos. Porque muitas vezes não dá pra trabalhar uma pessoa só. É possível. A gente tem melhoras, né, nos sintomas, digamos assim. A pessoa vive melhor. Por quê? Porque ela aceita. Então, muitas vezes o meu trabalho, por exemplo, especificamente, é de traduzir, eu brinco que eu sou praticamente tradutora de personalidades. Então, o que acontece? A pessoa vem com um padrão de comportamento, aí eu explicar pra ela, esse padrão de comportamento, ele é relacionado com esse tipo de personalidade, a pessoa age dessa forma, reagindo a isso aqui, quando ela tá estressada, ela faz isso, e assim, existem padrões que se seguem de forma muito precisa. E o que acontece? Quando você tem um relacionamento com alguém que é muito difícil, e se a pessoa decidir que não tem o que fazer, ela não vai mudar, ela não quer mudar, ela não quer fazer nada, se por alguma razão você necessita continuar naquele relacionamento, é um emprego que não dá pra sair, é um casamento que não dá pra terminar, quanto mais informações você tiver sobre você e a outra pessoa, melhor é a sua vida. Melhora o seu bem-estar. Por quê? Porque você não tem expectativas irreais. Você não fica esperando a pessoa mudar. Então, tem uma frase que eu li uma vez, eu não sei se eu vou lembrar a frase com muita precisão, mas espero que sim. Ele falava que assim, uma das piores coisas do mundo é a esperança. E a melhor delas é o desespero. Porque quem não gera expectativas irreais sobre os outros não lida com frustrações ou decepções desnecessárias. Então, ele falava mais ou menos sobre isso. E eu achei super, super engraçado a forma como ele trouxe a palavra desespero como uma coisa positiva. E tinha sido assim a primeira vez, porque eu já vi muitas vezes falar sobre a esperança como algo que é complexo, né? Tem até acho que é o Cortella que fala, né? Ele fala que a gente tem que esperar do verbo esperançar, né? E não esperar do verbo esperar mesmo. Tipo, tô aqui esperando vocês. E aí eu achei interessante a forma como ele trouxe o desespero como algo positivo. E no fundo a mensagem é essa. Dentro de tudo existem os opostos. Dentro de toda coisa boa tem um ponto difícil, um ponto ruim. Dentro de toda coisa ruim tem uma oportunidade, tem uma coisa boa, tem um momento bom. E não tem nada que é tão ruim que não traga nada de bom, não traga um aprendizado. Não tem nada que é tão bom que não vai trazer aí alguma escolha, alguma renúncia. E se nós não trabalharmos melhor a forma de compreender isso de forma bem racional e consciente, a gente continua se frustrando, continua se decepcionando com as coisas e continua não fazendo as mudanças que a gente precisa fazer. Que também é uma coisa que acontece com frequência. Então a gente sabe o que precisa mudar, né? E aí tá aí 2021, passa a virada do ano, a gente promete que vai mudar e daí não age sobre o problema, não faz aquilo que deveria fazer. Então a nossa dica aí para 2021 é usem os 21 hacks, né? Porque afinal de contas eu não fiquei aqui falando pra vocês me ouvirem, entrar por um ouvido e sair pelo outro, que eu não sou obrigada, né, gente? Então, por favor, aqui ó, pega essa bronca aí, segura. Achei legal olhar pro desespero como desesperar. E aí é interessante, porque ele traz o esperar do desespero como expectativa, né? E a gente realmente não tem essa palavra, não tem desexpectivar, né? Não criar expectativa, né? Você tem que usar uma frase.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, o quanto, na verdade, o desespero, do ponto de vista daquele autor, ele é uma serenidade, né? Então eu não espero. Eu não espero pro bem, eu não espero pro mal. Eu conheço a realidade, né? Que é que nem aquela historinha, né? Acho que a professora Lúcia também, que conta sempre essa historinha. Eu adoro historinhas, né? E eu sempre decoro as historinhas que ela conta. Pode ser bom, pode ser mal, né? Ela fala que numa aldeia lá, o filho do camponês ganha um cavalo. Aí todo mundo fica, nossa, que legal, seu filho ganhou um cavalo, que sensacional, que incrível. Tem até o povo que fica com inveja. Aí ele fala, pode ser bom, pode ser mal. Aí o menino vai, anda no cavalo, cai e quebra a perna. Aí todo mundo, ai, que triste, seu filho quebrou a perna, que desespero, que horror, que coisa pavorosa. Aí vem até o povo que inclusive gosta do sofrimento alheio, né? Aí ele fala, pode ser bom, pode ser mal. Aí vem uma convocação de guerra, todo homem que tá saudável vai pra guerra, o filho dele não vai porque quebrou a perna. Pode ser bom, pode ser mal. Então, ele fala muito sobre esse aprender com a vida, esse aprender a fluir com a vida e deixar de esperar dela que as coisas sejam da sua maneira. E muito mais criar a confiança necessária para lidar com a situação como ela vem. Entendendo que tanto a esperança quanto o medo são ferramentas que você tem para equilibrar o seu ser. Então, na verdade, nós somos dotados de esperança e de medo para que, frente a uma realidade, a gente consiga identificar os perigos, mas não sermos paralisados por eles. Então, essa é a função de cada uma das ferramentas. Tudo que existe no nosso organismo existe para regular esse organismo. Então, tudo é importante e tudo tem que ser utilizado dessa forma, nessa função, na função de regulagem. E quando a gente elimina a esperança e só pensa negativo, com frequência ficamos doentes, né? E quando a gente pensa positivo demais, com frequência a gente leva umas porradas da vida bem graves. Porque daí a gente nunca tá olhando para aquilo que deveria ter cautela, né? E isso é muito, muito sério. E aí, para terminar, eu trouxe uma última frasezinha para vocês, que eu também anotei num post-it. Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos e há pessoas que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. E essa frase eu acho ela super linda e pra mim ela tem tudo a ver com a questão da matriz, porque isso quer dizer que as duas coisas estão presentes ali. E aí vai de você querer colocar o positivo sobressaindo, né? Querer dar mais ênfase pra luz. Então, é fato de que a gente precisa de sombra para ver a luz, só que você não precisa que a sombra seja do tamanho da luz, muito menos que a sombra seja maior que ela. E essa frase, ela traz para mim muito essa questão, muito forte, de que nós somos luz e sombra, nós precisamos dos dois, nós precisamos de esperança e medo, nós precisamos de amor e ódio, nós precisamos de todos os elementos, só que nós podemos escolher em que nível nós queremos trabalhar com cada um. Então, se você escolhe que você vai ter mais amor que ódio, que você vai ter mais esperança que medo, que você vai ter mais luz que sombra, contanto que você não elimine um lado, entendendo ele como negativo, e sim aceite que ele precisa existir para elevar o outro, aí você está fazendo o seu trabalho de ser humano íntegro, né? De uma pessoa racional e lógica. Por isso que eu falo para vocês que o domínio das emoções, né, é a nossa expressão maior de racionalidade. Quanto mais inteligente é uma pessoa, quanto mais racional é uma pessoa, melhor ela compreende e domina os sentimentos e emoções. E aí, em uma última frase aqui, eu trouxe a pergunta para vocês. Que tal questionarmos um pouco mais? E não dá para ler. Achei que ia dar pra ler, mas acho que eu escrevi muito clarinho. Que tal se a gente usar essa ferramenta em 2021? Procurar as perguntas certas para fazer e questionar de forma intensa, assim, não em quantidade. Não é muita pergunta, é a pergunta correta na força e na intensidade necessária. Então, comecem a pensar naquilo que está faltando esclarecer na vida de vocês e usem a dúvida, porque a dúvida também tem o seu lado positivo, como tudo na vida.
E assim, essas fantasias, quando elas se confundem com a realidade, elas geram riscos imprevisíveis. Por isso é que a gente precisa das perguntas certas para compreender a realidade assim como ela é, olhar para ela e falar assim, ok, a partir de agora, conhecendo o meu inimigo, eu sei como eu vou agir. E esses riscos não são imprevisíveis, eles são calculados e bem calculados. Então, assim como dizia a arte da guerra, quando você se conhece e conhece o seu inimigo, a guerra tá ganha, né, gente? E agora eu não sei nem que horas são. Hoje eu só falei aqui, foi quase uma conversa com vocês. E eu também não quero ficar fazendo despedidas, né, gente? Que não é como se eu nunca mais fosse ver vocês ou fazer lives. Que eu já, inclusive, tô considerando fazer amanhã, inventar qualquer coisa aqui pra fazer amanhã, que eu tô adorando os nossos encontros. De verdade, tô super orgulhosa de pessoas que estão fazendo coisas aí, usando tudo isso que a gente tá falando. Tem um pessoal que assiste depois da gravação. Obrigada, inclusive, se você está me assistindo gravado. Obrigada pelos feedbacks, obrigada pelo carinho, obrigada por demonstrar aquilo que é mais legal, menos legal, porque assim, a gente consegue inclusive dar ênfase para aquilo que foi mais legal ou mais útil, e assim a gente vai ajudando outras pessoas. Meu Deus, como é que eu falei 50 minutos, gente, sobre a esperança? Então eu vou esperar, ou não, né? Eu vou apenas desejar para vocês que vocês tenham uma boa noite, que vocês tenham uma excelente virada de ano, né? Que vocês tenham excelente festas aí, períodos de festas. Que vocês saibam que vocês não são obrigados a nada, né? Eu adoro falar isso porque, assim, eu demorei pra entender, então eu sempre falo pra pessoa, porque eu acho que se for mais uma mensagenzinha pra somar, mais uma voz pra somar, tá ótimo. Vocês não são obrigados a conviverem com pessoas que fazem mal. Vocês não são obrigados a esperar que essas pessoas melhorem. Não é isso que é esperado de vocês, né? Existe apenas uma função para o ser humano e essa é crescer e evoluir. Então, se você percebe que você não pode fazer nada pela pessoa do lado, para de esperar que as coisas aconteçam de forma milagrosa, porque tem muita gente no mundo precisando da sua ajuda. E você tá aí gastando sua energia com a pessoa que já disse que é desse jeito mesmo e não vai mudar. Então, aprendam a serem, tá certo essa frase, sou estranha. Aprendam a serem mais inteligentes do que essas pessoas. Compreendam a personalidade delas, compreendam a forma como elas agem, saibam como responder e ponto. Eliminem a esperança, eliminem o medo e apenas encarem isso com aceitação, com serenidade. Você é como você é, eu te aceito. No que a gente tiver que conviver, tá aqui o limite do respeito entre um e outro. E é isso. E eu vou cuidar de procurar apoiar quem quer realmente crescer, quem quer realmente mudar e as ideias que estão fazendo a diferença no mundo. Gratidão por compartilhar esse conhecimento, foi muito produtivo. Eu fico muito feliz. De verdade. Fico mesmo muito feliz e eu que agradeço a vocês. Se vocês não estivessem aqui, afinal de contas, isso não faria sentido. Seria como se eu estivesse escrevendo no meu diário ou como se eu fosse aquele astronauta do Perdido em Marte, criando um diário de vídeos. Que, aliás, é algo que eu já pensei, gente, em fazer. De verdade. Acho que, na verdade, foi um pouco do que eu fiz aqui, né, com vocês. Que eu só falo desembestadamente. Mas é delicioso, de verdade. Agradeço a todos vocês e, na verdade, no fundo, nos veremos ainda, que a gente vai fazer uma live no final do ano. Então, dia 31, depois eu vou colocar aí a programação direitinho. A gente vai falar sobre quem venceu 2021 e como ir colocando esses hacks na agenda. E, mais uma vez, se você tá pegando só o finzinho aqui da live, se inscrevam na aula da matriz de complexidade, porque ela vai fazer toda a diferença para o ano de vocês e eu vou mostrar como é que a gente linka todas essas ferramentas com a análise correta do ambiente. Também agradeço muito, amei esses compromissos das 9 e aprendi muito. Que bom. Ih, que gostosinho. Então, antes que eu comece a chorar aqui, ó, gente, que eu sou uma pessoa emotiva, né? Sou uma pessoa que chora. Melhor a gente terminar. E aí eu deixo pra vocês essa mensagem. Enxerguem o mundo com mais realidade e tenham confiança que vocês vão saber o que fazer e que todos esses 21 hacks aí
vieram para somar, eles estão aí com vocês e na hora certa eles vão aparecer. Confiem em vocês, confiem que a vida tem os seus caminhos, né? Pode ser bom, pode ser mal, e ajam com serenidade. Quanto mais tranquilidade a gente tem frente ao caos, mais a gente consegue linkar os sistemas, sabe? Encontrar o ponto comum entre todos os sistemas e fazer com que eles consigam convergir, né? Assim como o nosso sistema solar parece caótico, mas não é, a nossa vida também pode ser, certo? Beijos enormes, amo vocês e até a próxima rodada de lives muito loucas.